Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maite Barcelos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje mais um vídeo de alerta em contribuição a espalhar cada vez mais o canal Sobrevivendo na Turquia, a importância desse canal no Brasil. Graças a Deus, a Dani Borgione resolveu fazer esse canal, ela começou de uma outra forma e a vida foi conduzindo ela para esses caminhos e ela virou a embaixadora da ONU e está aí nessa parte da frente de divulgar a prevenção do tráfico humano para vários fins, né? A gente tem o tráfico de órgãos, tem o tráfico para fins de prostituição infantil e de adolescente e também de mulheres adultas e, no caso, homens homossexuais, que acaba tendo aí também esse fluxo, né? Esse interesse. E nesse vídeo hoje eu vou trazer aqui o tráfico de bebês, que também ocorre, como nós sabemos, é proibido a venda de um ser humano, e no caso de bebês, e mais uma vez a plataforma usada foi o Facebook, esses grupos de Facebook tem de maternidade, são grupos de maternidades. Existem vários grupos no Facebook de comunidades, mas até que tinha também, eu acho que no Orkut tinha aquelas comunidades, né, de você fazer grupo, e no Facebook tem também esses grupos que são para você compartilhar ali uma questão sua, do que você está passando, e no caso esses de maternidade, existe uma rede muito grande, e que sim, ajuda, né? As redes sociais, elas são importantes, elas são muito boas, elas conectam as pessoas, trazem informações, mas também tem um outro lado, né? Traz desinformação, tem ali os predadores que sabem exatamente em quem eles vão fazer o trabalho deles, entre aspas, né? Aplicar o golpe. E nesse caso, era uma adolescente, não, ela não era adolescente, ela já era uma jovenzinha ali, uma jovem adulta, acredito que 20 e poucos anos, 23 anos, eu acho. Aí tem a história dela, e ela engravidou. E ela não queria ter o bebê, e ela não queria também fazer o aborto, então ela optou por ter, e ela ia doar o bebê, ia fazer uma doação, só que ela não queria ir para as redes de doação, o meio mais comum, porque ela queria realmente ver a família, ter certeza de que aquele bebê seria amado e teria uma boa família. Então ela foi no Facebook e anunciou isso. Aí é óbvio que você vem a rede, né, hoje de tráfico de bebês ali, que leva esse bebê para fora do Brasil e geralmente os destinos é a Europa, né? Que acontece? O aliciador dela era brasileiro, esse homem, e ele foi muito incisivo. Ele realmente perturbou a menina, né, para poder ter o bebê. Tinha uma mulher, uma brasileira, na Espanha, casada com um espanhol, e ela não conseguia ter o bebê, não conseguia engravidar e queria comprar esse bebê. Mas é muito complicado isso, porque no Brasil é proibido, e se a mulher grávida que é pega fazendo isso, ela está cometendo um crime e ela vai presa. Só que essa menina, ela não sabia disso. Mas o que acontece ali, ó, acabou que no fim deu tudo certo, é até uma história bem interessante, assim, e graças a Deus ela ficou com o bebê, eu já vou falar aqui, ela fica com o bebê e ficou tudo bem, mas passou um perrengue e quase essa história teve um fim terrível. E a criança que não tinha nada a ver com a situação. Mas o que eu quero trazer aqui, a importância de orientar os filhos, né? Eu sei que ter filhos não é algo fácil, né? Gerar, cuidar, educar um ser humano, botar um ser humano nesse mundo não é não é uma tarefa fácil, é um desafio, mas muitas pessoas não se arrependem de ter filhos, né? Existe toda uma questão e é uma evolução e faz parte, né, da vida.
E respeito quem não quer ter filho, não quer gerar um ser humano, tudo bem. Mas quando assim que você tem, então a importância de orientá-los e orientar é muito mais importante do que você dar tudo para o seu filho. No caso dessa menina, ali foi o excesso de coisas e a falta de suporte, estrutura emocional, de presença emocional na vida dela, né? De ter ali o suporte de orientação, de dar essa base que traz aí, que trabalha a autoestima do ser humano, que é vital. A autoestima para o ser humano é vital. A gente realmente precisa ter uma autoestima saudável, que significa autoestima, porque é ela que vai direcionar a nossa vida, que vai trazer com que a gente se respeite, se valorize, se proteja, se autopreserve, né? Se preserve, ele se ame. A gente vai, o que eu penso sobre mim, a minha lealdade comigo mesmo, que é a autoestima, vai gerar, vai fortalecer o meu amor próprio, o meu autoconhecimento, a minha autorresponsabilidade, vai gerar uma maturidade. No caso dela, ela mesma relata que a mãe dela não tem culpa de nada, a questão não é questão de culpados ou não. A mãe dela, por ter tido uma infância escassa, ela quis dar para os filhos dela tudo que ela não teve. E dentro da consciência sistêmica, dentro do sistema familiar, dos estudos, Bert Helling também, o excesso e a falta são os dois lados da mesma moeda. Então, um filho que pensa, quando eu for pai ou mãe, eu vou dar tudo para os meus filhos, eles não vão passar o que eu passei, eles vão ter tudo, eles não vão ser, eu vou dar totalmente diferente do que os meus pais me deram. Você está fazendo de uma forma ou outra o outro lado da moeda, e você acaba se mantendo naquele padrão emocional daquele sistema familiar. Todo excesso revela uma falta, assim como toda falta revela um excesso. Eu quase embolei aqui para falar. E isso é muito interessante, porque a mãe dela deu o excesso de coisas, uma estrutura que é importante, né? Uma estrutura financeira, deu coisas materiais, mas aí esse excesso de coisas faltou o principal, que é a orientação. Ali aquele amor emocional, o amor de presença, de alma, de espírito, não o amor através das coisas. E cada um vai ter a sua maneira de amar, mas como é muito importante esse suporte, essa segurança, os nossos filhos precisam ter essa segurança emocional, essa base. Pai e mãe é uma função, né? Então exercer essa função de orientar e ensinar, mas sem dar tudo, assim como a negligência também desorienta, leva o ser humano, fica aí largado, você se sente rejeitado, abandonado, não amado. Isso vai esmigalhar a autoestima da pessoa. Assim como também o excesso de controle e de coisas materiais, né? E excessos de controle revela também críticas também. E críticas também fazem com que a gente se sinta rejeitado, não amado, não bom o suficiente. Aí também vai gerar a insegurança emocional, que eu fiz até um vídeo falando sobre a insegurança emocional, que fala exatamente sobre essas questões do ser humano ali, bem na base, na infância, que a gente recebe tanto a negligência como o excesso de controle e essa não deixar, não permitir o filho para a vida, porque tem medo que vai se machucar, não vai saber, aí fica aquele controle, aí fica igual um urubu em cima, né? E o outro é aquele que larga no mundo e não quer nem saber se está bem ou não, né? Então a gente tem essas duas realidades e a gente sabe o que isso vai levar ali para frente. E no caso dessa menina teve esse excesso de coisas materiais, mas faltou a orientação. E ela mesma fala, ela com 23 anos, ela era adolescente, ela tinha um comportamento de adolescente, não de uma jovem adulta com responsabilidades.
Mas isso aqui, o que eu estou falando aqui é sem criticar e julgar nada. Não estou falando, não criticando essa mãe ou essa menina ou essa família. Essa história eu estou trazendo como um exemplo e um alerta para todos nós, dos nossos jovens, para a gente poder orientar os nossos. Se você é professor, se você é um orientador, trabalha com essa área, se você tem sobrinhos, amigos que têm filhos, se você tem filhos, então levar isso, esse conhecimento, né, a importância dessa orientação. A gente vive no Brasil hoje uma juventude, né, já vem de anos, fora que a nossa educação, a educação escolar no geral no Brasil está muito escassa. As pessoas não têm um nível educacional, não sabem falar o português direito, não sabem interpretar textos. A gente viu na prova aí, as últimas provas do Enem, o Brasil está uma classificação muito ruim, principalmente na interpretação de texto. Se você não sabe interpretar texto, como é que você vai conseguir responder um questionário, uma pergunta, fazer uma prova? Se muitas vezes até existem as pegadinhas, que a resposta está na própria pergunta. Então a gente está vendo esse declínio muito grande na educação do Brasil. Os nossos jovens aí perdidos, estão negligenciados, e muitas vezes as famílias estão no modo de sobrevivência, tendo que trabalhar muito, não conseguem educar os filhos, porque precisam trazer o pão de cada dia, e essas crianças ficam aí, e na escola não se aprende direito, principalmente em alguns, eu não sei se se são todas as regiões do Brasil, todos os estados, a parte pública, o ensino público não pode reprovar. Eu sei que aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, as escolas públicas, você não pode reprovar o aluno. Que estímulo o aluno vai ter de ir para a escola aprender, estudar e tirar uma nota boa, se ele não precisa estudar? Ele vai passar de ano mesmo. Poucos vão ser aqueles que têm o discernimento e que querem estudar, mas a grande maioria não tem o estímulo. Você precisa do estímulo. É uma competição de você com você mesmo, no sentido de, eu tendo esse estímulo, eu vou estudar e eu vou passar de ano. E a importância, e foi muito banalizado, a questão do estudo, de você estudar. A gente vive uma juventude da ostentação, de coisas fáceis, carros na garagem, toda essa ostentação que a gente vê aí. E isso está capturando os jovens, achando que se você for seguir aquele influencer que não faz nada de útil, que só fica cantando baixaria, fazendo apologias a coisas que não são edificantes, você vai ficar milionário. Né? E não é essa a verdade. A maioria não está milionário. A maioria está sobrevivendo, e principalmente os pais, a família, tem que trabalhar, e muitas vezes o trabalho, até chegar no trabalho, é uma distância muito grande para voltar para casa, e as crianças e os jovens ficam aí soltos, né? A gente enfrenta esse problema também no Brasil. E por isso a importância de se orientar, eu acho assim que a base, né, a educação é muito importante, começa em casa, mas infelizmente a gente está vivendo esse declínio da educação no Brasil, e os nossos jovens estão cada vez mais não sabendo nem falar o português direito. A gente vê isso no dia a dia, e as pessoas que eram jovens há 10 anos atrás, adolescentes, e agora são adultos, a gente vê a dificuldade dessas pessoas falarem, né, o português e a interpretação de texto, enfim. Eu saí um pouco do tema, mas porque é um problema que é como se fosse um efeito dominó, né? É uma reação em cadeia, o negócio vai indo, e começa de casa. O exemplo, né, eu conheço famílias que os pais eram analfabetos, mas os filhos estudaram, eles deram essa educação, sabe? Falaram, priorizaram os filhos a estudar, ensinaram isso, que estudar é importante, mesmo eles não tendo estudos. E essas pessoas cresceram e viraram pessoas importantes, digo importantes na vida, conseguiram por elas
ter uma profissão bacana, porque elas estudaram, elas foram atrás disso, não ficaram ali, mas porque elas foram orientadas, entendeu? Tem ali a ver com a pessoa mesmo daquilo que ela quer, quando jovem, mas tem a orientação. E a gente aprende muito pelo exemplo. E se esses ídolos são, se eles agem assim, que você consegue tudo dessa maneira fácil, simplória e sem o menor esforço e fazendo tudo errado, né? Errado nesse sentido, porque não é edificante, não vai levar ninguém a lugar nenhum, além de estar destruindo a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, mas você vai ganhar muito dinheiro, né? Então não é por aí, não é todo mundo que vai ganhar esse dinheiro todo, é uma minoria. Mas enfim, gente, então a inconsequência, né? A inconsequência do adolescente, dos jovens, mas através da importância de orientá-los, de ter essa base, essa orientação. E mais uma vez, esse crime migrando para as plataformas, para o Facebook, mas também tem casos que dentro mesmo da plataforma não precisa nem levar ao tráfico de bebês, pessoas que tinham sérios problemas, desequilíbrio, né? Não é uma doença mental, mas a pessoa estava ali tão perturbada, tão desequilibrada, que a gente viu um crime horrível de uma menina muito ingênua, muito feliz que ia ter o bebê dela, e uma pessoa bem perturbada, não vou dizer psicopata, porque não tem nem como diagnosticar assim, mas uma mulher extremamente perturbada, sem caráter, má, criminosa, atraiu essa jovem e cometeu um crime horrível, que ela tirou o bebê da menina, a menina ainda viva, arrancou o bebê, enfim, uma atrocidade, assim, que, nossa, eu não consigo nem falar sobre isso, assim, trazer aqui, mas eu acho que muitas pessoas devem ter visto, saiu aí na televisão, já tem tempo, acho que tem uns 2 anos, eu acho, esse crime, uma atrocidade, mas a menina ingênua estava muito feliz, e a mãe dela ainda falou, filha, não vai não, espera o teu marido, espera ele ir com você, para você não ir sozinho, você não conhece essa mulher. Mas ela foi atraída justamente ali no Facebook com um enxoval de bebê, e ela era uma pessoa carente financeiramente, tá? E acabou que ela foi e teve esse fim trágico, horroroso, mas conseguiram, graças a Deus, salvar. Parabéns à equipe médica, os enfermeiros que perceberam que ela não tinha parido aquela criança, que tinha algo muito estranho ali, e que perceberam que ela tinha roubado aquele bebê, porque ela não tinha fisiologicamente, né, ali no corpo dela as marcas de um parto. Graças a Deus, essa equipe médica toda ali, os médicos, os enfermeiros, o hospital, tá de parabéns, chamaram a polícia e conseguiram prender essa criminosa e salvar o neném. Infelizmente a bebê perdeu a mãe dela, mas vai ter a avó e o pai, né? Mas é um buraco aí, eu não sei nem dizer, eu não consigo nem mensurar o que essa família passou com uma pessoa extremamente perturbada, criminosa desse jeito. Então a gente não sabe, né? É por isso a importância da gente estar atento, não ser ingênuo. Eu fiz um vídeo aqui no canal que fala sobre os perigos da ingenuidade, que a ingenuidade não é uma virtude, pelo contrário, ela nos coloca em perigos, a gente não consegue ter ali o discernimento de perceber essas segundas intenções dessas pessoas. No caso desse aí não foi um tráfico de bebês, foi um roubo mesmo. A mulher, ela cometeu um crime terrível, porque ela queria ter o filho dela, né? Mas para ela ter o filho dela, ela virou uma assassina, né? Uma coisa terrível isso. Eu não sei, para mim uma pessoa ter essa capacidade, ela nunca mais tem que sair da prisão, a prisão perpétua mesmo. Ela é um perigo para a sociedade. Imagina essa criança, se ela consegue fazer isso, essa criança que cresce nisso, né? Nem imagina, nem sabe, mas a verdade, eu acredito nisso, a verdade sempre vem, né? A gente pode correr dela, mas a verdade, alguma hora na vida, ela aparece. E nesse caso aqui, eu vou deixar aqui o título do vídeo da Dani, que ali tem toda a entrevista, como foi todo o processo e os alertas que a Dani dá, é muito importante. O canal da Dani, mais uma vez eu falo, deveria se passar nas escolas, em rede nacional,
teria que ter muito mais, ser valorizado pelo governo, né, em si, como um veículo de informação extremamente importante, de alerta mesmo. A gente está vendo esses crimes acontecerem e não tem um controle, porque justamente por conta das redes sociais ficou muito mais fácil deles agirem. Existem vários golpes cibernéticos e a polícia não dá conta de todos, mas esses assim, a prevenção é o melhor remédio. Todos os crimes que estão aí relacionados ao tráfico humano na internet ou também a golpes cibernéticos, todos eles a prevenção. O que é a prevenção? É a informação, é o conhecimento. Por isso a importância de se passar isso nas escolas. Então, gente, é isso. Eu vou deixar aqui escrito o título do vídeo da entrevista do canal da Dani, que ela entrevista essa menina, que graças a Deus no fim deu tudo certo. O bebê tá com ela se tornou mãe mesmo, ela desistiu. E é uma história que interessante de ver e que, graças a Deus, acabou com um final feliz. Tá bom, gente? Se você gostou, dê o like. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Eu estou fazendo aqui um trabalho de alerta mesmo, um trabalho como uma cidadã, meu trabalho como uma cidadã, uma civil, de ajudar e espalhar esse trabalho, ajudar ali também, ser mais uma sementinha de distribuir o trabalho da Dani Bojoni, que é de extrema importância. E é isso, gente. Muito obrigada, você que chegou até aqui, e até um próximo vídeo.